Olá, o cafénapolitica.com.br da TV Cidade Livre de Brasília e meus canais no YouTube, Facebook e demais redes sociais entrevistam hoje uma das maiores autoridades no Brasil sobre violência urbana. Eu converso aqui em Brasília com a socióloga e criminologista Vera Malaguti Batista. Vera Malaguti, como se sabe, é autora daquele livro O Medo na Cidade do Rio de Janeiro e várias outras obras tratando do assunto de criminalização no Rio de Janeiro a partir de suas pesquisas históricas, pesquisas sociais e que a tornaram realmente uma autoridade no assunto. Alguns desses livros já são referência internacional. O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, Dois Tempos de uma História, Difíceis Ganhos Fáceis, Drogas e Juventude Pobre, Bala Perdida, Violência no Rio de Janeiro. Sua autora, a socióloga e criminalista Vera Malaguti Batista, nos deu esta entrevista, ela lá no Rio de Janeiro e eu em Brasília. Mas antes eu gostaria de dizer que a Vera Malaguti não é apenas uma teórica, ela é uma prática e uma militante da causa, levando seu trabalho e sua mensagem nos mais diferentes debates, inclusive os debates de rua, para não falar na internet. Ela é doutora de saúde coletiva da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Estadual, a UERJ, é secretária-geral do Instituto de Criminologia da própria UERJ e mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Bom, Vera, antes a gente tinha pensado em falar como tema central a questão das UPPs, né? Mas agora, com a decisão do governo federal e do governo do Rio de Janeiro de mandar 10 mil policiais para o Rio de Janeiro, aliás, policiais não, membros das Forças Armadas para o Rio de Janeiro, nós achamos que o assunto mudou um pouco, não é, Vera? O que é que você acha do nosso tema central? Eu acho que é completamente relevante, né? Está acontecendo no Rio, não é a primeira vez que acontece. Quando você vê na grande... Primeiro, agradecer aqui esse espaço importante que você tem aí e saudando todas as nossas militâncias passadas em torno do Leonel Brizola aqui. Uma das coisas que acontece, que se fala, né, que a gente pode pensar sobre a intervenção, essa intervenção específica das Forças Armadas, é como ela é mal noticiada, né? Todos os jornais, principalmente o Globo, que a gente conhece muito bem, fala que a primeira intervenção teria sido em 92, na Rio 92, que seria no segundo governo de Leonel Brizola aqui no Rio de Janeiro. No entanto, aquilo não era uma intervenção militar. Aquilo, como a gente estava recebendo aqui, desde Fidel Castro até o presidente dos Estados Unidos, aquilo era uma segurança completamente legitimada pelas convenções de segurança pública, onde você tinha que fazer a segurança de chefes de Estado. Então não era uma intervenção militar no Rio de Janeiro. E eu quero lembrar um pouquinho que logo naquela saída, quem quiser pode pesquisar isso nos jornais, no fim daquela Operação Rio, onde, para variar, tomados pelo medo na cidade do Rio de Janeiro, todo mundo aplaudia a entrada das Forças Armadas, o Nilo Batista, que é meu companheiro e era coordenador da área de segurança pública e vice-governador do Brizola, ele fez uma pequena pesquisa demonstrando que a presença das Forças Armadas no Rio de Janeiro em 92 não tinha alterado em nada a dinâmica das ocorrências criminais, das estatísticas naquele momento. Pouca gente prestou atenção a isso e, como as Forças Armadas são uma espécie de, vamos dizer, de último recurso, né? Afinal de contas, as Forças Armadas brasileiras elas são responsáveis pela soberania nacional. Então, o que eu tenho a falar sobre essa intervenção agora no Rio de Janeiro? Parece que é a 12ª, né? A 12ª
essa já deve ser, nós estamos agora, deve ser a quarta ou quinta, eu já perdi a conta, outro dia teve um histórico disso, porque, infelizmente, no governo Lula foi feita uma intervenção e no governo da Dilma, durante, eu acho que mais de um ano, nós tivemos as Forças Armadas na maré. Toda essa experiência, desde a pesquisa que o Nilo fez até agora, demonstra que não existe nenhuma... A presença das Forças Armadas, como disse até um sociólogo, criminólogo também daqui do Rio de Janeiro, Inácio Bucano, é muito mais uma visibilidade, muito mais uma jogada política de um governo espúrio, como é o governo de Michel Temer, né, vindo, né, desse golpe do capital videofinanceiro, né, que domina esse país até hoje, né, é muito mais da visibilidade. Em termos de ações concretas, não existe nenhuma importância, porque o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro tem sido laboratório de diversos experimentos de segurança pública que tomam muito pouco em conta a realidade do chão, a história de cada favela do Rio de Janeiro, a história da polícia do Rio de Janeiro, a história de uma relação muito difícil, historicamente, entre a polícia e os favelados, os setores pobres do Rio de Janeiro. Então, além disso, né, além de uma intervenção militar, muito mais pela visibilidade do que efetivamente ela conseguir efeitos, né, dentro desse sistema que nós estamos vivendo, ela também entra numa discussão muito importante sobre o papel das Forças Armadas. Em 94, quando houve, na verdade, uma intervenção militar no Rio contra o governo de Leonel Brizola, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que era, vamos dizer, a entrada do neoliberalismo, esse que o Michel Temer, vamos dizer, acelerou de uma forma assim, trágica. Em poucos meses ele já fez reformas que nenhum desses outros aventureiros tinha conseguido fazer, né, como a reforma trabalhista, como a reforma educacional. Então, naquela intervenção de 94, a gente teve a oportunidade de conversar com alguns militares da ativa que tinham muitas dúvidas sobre o uso das Forças Armadas para a segurança pública. Eu me lembro que naquelas rebeliões de Manaus, as Forças Armadas, que são responsáveis pela soberania nacional, que tem esse papel importantíssimo, né? E as Forças Armadas, elas têm uma inteligência, né? Elas têm uma reflexão sobre essas questões muito interessante, tanto que as declarações que os oficiais mais graduados deram aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que um deles dizia: falta ao Brasil um projeto, né? Está faltando ao Brasil um projeto de país, né? E o que a gente tem que entender é que a segurança pública faz parte de um elenco de políticas públicas que estão dentro de um projeto nacional. Então, quer dizer, Leonel Brizola ele tinha uma intuição com relação a essa histórica relação opressiva entre as forças policiais e as áreas pobres e faveladas do Rio de Janeiro, né? Na nossa concepção histórica, isso vem desde Canudos, desde a escravidão. A primeira prisão que a gente teve no Brasil foi uma prisão de escravos, os massacres da colonização, tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro das Forças Armadas existe um debate inteligente, ao contrário do que tem do lado de fora das Forças Armadas com relação à segurança pública e principalmente com relação à politização das Forças Armadas. Esse é um debate que acontece, e é uma pena que ele aconteça mais para dentro das Forças Armadas do que para fora, que poderia iluminar essa discussão. Mas eu me lembro que quando teve as rebeliões no norte do país, carcerárias, daqui a pouco as Forças Armadas estavam fazendo confere de presos num presídio em Manaus ou em Boa Vista. O que é isso? Isso é uma coisa muito perigosa e que não pode ser feita dessa forma irresponsável. Então, chamar as Forças Armadas aparece como uma solução mágica para um problema
que é atravessado por uma série de variáveis, que vão desde cultura, a economia, até transporte público, educação pública, saúde, né? O que é segurança? Mas, nos últimos anos, né, o neoliberalismo ele tem produzido uma expansão do poder punitivo, né, das agências de controle penal, transformando aquilo que um sociólogo francês que mora na Califórnia, em Berkeley, ele fala que é a consolidação do Estado penal. Então ele vai dizer que o neoliberalismo ele destrói as redes coletivas do Estado previdenciário, do Estado social, e ele concentra recursos na, entre aspas, segurança pública. No caso do Brasil e do Rio de Janeiro, quando você vê o montante de investimentos em segurança pública e compara isso com saúde e educação, bom, eu sou professora da UERJ e nós estamos lá vendo vamos dizer, o cataclisma que está sendo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro e como, de uma certa forma, os serviços de, entre aspas, segurança pública mantêm, recebem em dia. Que bom que alguém recebe em dia, não tem nada contra isso. Mas isso é um sintoma, né, de um desequilíbrio nas políticas públicas e que acompanha esse movimento neoliberal. Né? A chamada das Forças Armadas, as Forças Armadas ela não têm o expertise, a especialidade de trabalhar criminalidade urbana. Mas, né, a militarização da segurança pública, que foi algo que Carlos Magno Nazaré Cerqueira, o nosso querido comandante, o primeiro comandante negro da Polícia Militar, que foi comandante da Polícia Militar nos dois governos do Leonel Brizola, no segundo ele foi secretário, né, da Polícia Militar. O Carlos Magno Nazaré Cerqueira, nos anos 90, ele escreveu um artigo que se chamava Remilitarização da Segurança Pública. Então nós, que vínhamos de batalhas, né, na saída da ditadura pela desmilitarização da segurança pública, assistimos desde aquele momento em que o Cerqueira escreveu aquele artigo, 96, 97, a uma escalada dessa militarização com tecnologias importadas, que são, vou dizer, a ponta do iceberg de uma grande economia neoliberal que está principalmente instalada nos Estados Unidos e Israel, que vendem tecnologias de militarização que não estão só na Polícia Militar. Você olha hoje uma operação da Polícia Civil no Rio, os agentes estão, em vez de estar de terno e gravata, né, eles estão de escudos de proteção, de capacete, fuzis. Tem uma força policial da Polícia Civil chamada CORE que tem essas feições. Você olha juízes que são combatentes, combatem o mal, a corrupção. O juiz não é um combatente, o juiz é um guardião da Constituição, dos direitos, das garantias. Então, essas feições, né, da guerra ocuparam também o léxico, né? Os grandes jornais trabalham. Então, isso faz com que a população do Rio, ao contrário do que mostram os telejornais, ela já, se você andar pelo Rio, você já vê que é uma certa piada, né? De novo, né? Você está na praia e, de repente, coitado, tem uma meia dúzia de soldados ali camuflados que na praia aquela camuflagem nem funciona, a camuflagem armados com fuzis enquanto os banhistas passam, né? O nosso problema é um problema muito mais social, de chão, né? E principalmente uma economia, que é uma economia que advinda do proibicionismo e da guerra contra as drogas instituída agora, na América Latina. Vera, você, ao longo da sua já longa militância aí nessa luta de combate à criminalização, né, ao crime no Rio de Janeiro, e o tratamento que é dado, né, à situação da violência, você tem se queixado de que falta um debate adequado, não é, para encaminhar essa solução. Você fala que não existe, não tem qualificação esse debate. Esse debate ele está viciado, não é? E sobretudo por causa do que se chama hoje a espetacularização da notícia.
Então você hoje vive de imagens, né? Aquelas imagens não só da Globo, como das outras televisões também, que querem alguma coisa para calçar, para cobrir, né? Aquilo que vão falar, né? Que é um crime ou é uma ocupação pela polícia de determinada área. Mas isso, quer dizer, essa cobertura necessita justamente desse aparelhamento a que você se refere, né? Que esse aparelhamento aí, que vem de Israel, não sei de onde, mas que custa muito dinheiro, não é? Ele é exatamente uma economia, né? Uma economia, vamos dizer, onde os lucros dela se concentram nos Estados Unidos ou Israel, vamos dizer, se concentram no hemisfério norte e que são, na verdade, as feições do projeto neoliberal, desse projeto do capitalismo contemporâneo, que é um projeto meio suicida, que vai... Bom, eu queria chamar a atenção para a guerra contra as drogas, porque hoje em dia, você está falando sobre a qualificação do debate, hoje em dia o Brasil é o país mais atrasado com relação à política criminal de drogas, né? Já é consenso no mundo que a guerra contra as drogas é um fracasso de todos os pontos de vista explícitos a que ela se propôs. Produção de drogas ilícitas, comercialização, consumo, né? Na verdade, então, o consumo aumentou, diversificou-se, né? O crack é o último produto da guerra contra as drogas, né? Que é, vamos dizer, a cocaína dos pobres, né? Você aumentou a produção, aumentou a comercialização, então, vamos dizer, os objetivos explícitos que essa guerra se propôs nunca se realizaram. Então a pergunta é por que nós estamos tão, como você disse, viciados numa guerra tão fracassada, com uma derrota tão iminente? Porque ela é vitoriosa na ponta simbólica, porque ela dá um poder, ela expande, né, os dispositivos de segurança pública para dentro da democracia. Nós que estávamos, né, na saída da ditadura querendo um outro tipo de polícia, trabalhar a questão criminal de uma forma diferente. Repare como, né, a guerra contra as drogas, que é uma guerra irracional, ela produziu uma adesão à guerra, número um, e depois uma quantidade de mortes. Ela é corruptora das nossas polícias, ela brutaliza o trabalhador da área de segurança pública como policial. Muitas vezes a esquerda não tem um discurso para essa classe trabalhadora muito oprimida, que são os policiais principalmente, que acreditam que a força deles está no seu potencial bélico, e é o contrário, como a gente vê no Rio. É aí que eles mais morrem, que eles mais adoecem, que as suas famílias ficam mais desprotegidas, né? Então, isso tem, né, a guerra contra as drogas, que tem um debate ridículo no Brasil. Uma vez eu fui, a convite de uma deputada, discutir isso no Congresso Nacional. Eu fiquei chocada com a falta de informação dos nossos deputados e como eles tinham, na verdade, só o verniz, só aquilo que lhes dá visibilidade. Então, apoio à intervenção militar como eu acho que esse quadro, esse debate que eu fui na Câmara já tem mais de 10 anos e acho que isso continua cada vez pior. Então, eu acho que a adesão ao aplauso às Forças Armadas, ela é, hoje em dia, ela é ilusória, ela é pequena, porque o Carioca e o Fluminense, eles já viram isso acontecer algumas vezes, e eu acho que está faltando nesse debate algumas coisas fundamentais. Então, Vera Malaguti Batista, você tem uma longa experiência, não é, de estudos e de acompanhamento da situação da criminalidade no Rio de Janeiro, como em outras partes do Brasil e do mundo. Agora, se critica muito, né? Você é uma grande crítica daquelas UPPs, que foi uma experiência que acabou também não dando certo, né? Mas, de concreto, o que é que se pode esperar no meio dessa situação, desse regime, não é? Desse neoliberalismo e desse comercialismo? O que é que se pode esperar? O que é que se pode fazer com as situações, quer dizer, com os elementos que temos atualmente? Olha, as UPPs, o fracasso das UPPs tem a ver
com o fracasso do projeto do PMDB no Rio de Janeiro. Não vou nem falar sobre o governador preso, sobre a crise, né? Mas a gente acha, né, nós somos levados a acreditar que uma política criminal, uma política de segurança pública é uma coisa técnica, não é política. E as UPPs, eu fui uma crítica das UPPs desde o seu começo, porque elas traziam escolha no bojo de um policiamento comunitário, uma proposta que nunca foi, isso é uma grande mentira. Ela trazia a ocupação do território, uma experiência que foi feita em Medellín, na Palestina, tem inúmeros pesquisadores trabalhando isso. Então, o fracasso delas é o fracasso daquele projeto político, né? Então, o que eu posso pensar? Eu acho o seguinte: vamos sair do paradigma bélico. Eu, por exemplo, queria lançar um programa que é a guerra. Como é que você termina uma guerra? Como é que a Colômbia está fazendo, né, para terminar uma guerra que dura mais de 50 anos, antes do mercado da cocaína e aí até hoje? Conversando com o opositor, a guerra, o problema dessa guerra que a gente faz, que é o paradigma bélico, né, nas políticas de segurança pública, é que ela não é regulada pelas convenções internacionais. É guerra sem inflações, é uma guerra de terra arrasada, onde, entre aspas, o inimigo não tem direito a nenhuma garantia, né? As guerras são reguladas. Uma guerra você manda emissários para falar com as forças que você combate, mas essa é uma guerra, essa é a verdadeira guerra suja, né? Ela não tem nenhum status, né, das convenções, todas as convenções de guerra até hoje não tem socorro humanitário, né? Eu soube que a Cruz Vermelha agora está dando... Me diz uma coisa, qual é o sentido que faz você fazer uma operação policial na porta de uma escola, atingir uma criança dentro da escola, já são várias atingidas, e depois se retirar dali? Nós todos no Brasil temos certeza que depois daquela operação trágica, nada vai mudar no comércio varejista de drogas. Então, qual é o sentido disso? Então, temos que trabalhar. Se essa discussão fosse qualificada, nós teríamos que escolher: queremos uma guerra ou não queremos uma guerra? Eu sou pelo fim da guerra. Mas se é uma guerra, queremos então regulamentar a ação dos agentes que estão nessa guerra, de tal forma que o povo pobre das favelas e das periferias do Rio de Janeiro e do Brasil não sejam atingidos letalmente, né, em todas as fases da sua vida, na sua saída ao trabalho, na sua condução para o trabalho, na ida das crianças à escola. Então eu acho que a gente tinha que voltar para um ponto zero, né, e trazer, primeiro, entender que a política criminal é uma política, como as outras políticas públicas, né? Ela está sempre aderida a um projeto de nação, um projeto político do Estado, né? Então, eu acho que a gente pensar uma política de sangue, nós fizemos há pouco tempo atrás aqui na UERJ, a UERJ Viva e Resistente, um lindo seminário sobre... Então, você tem várias perspectivas de descarcerização, de descriminalização, de focar em pontos diferentes, de estabelecer outras prioridades. Agora, em termos práticos, nesse momento, de comunicação. Eu digo assim, em termos práticos, nesse momento, o que é que se pode ser feito? Com a situação que está aí, com as condições, com os meios que temos agora. O que é que pode ser feito no Rio de Janeiro e nas demais cidades brasileiras que também são atingidas por uma grande violência urbana, só que não são muito visibilizadas, não é? O proibicionismo entrou pelo neoliberalismo produzindo essa aceitação simbólica da militarização e todos os danos da militarização. E a partir, né, de nós podemos decidir, olha, não queremos mais essa guerra não tem resultados práticos, essa guerra mata o povo das favelas, mata os trabalhadores da polícia, e a partir daí, a partir de uma decisão política, podemos fazer efetivamente, não existe uma fórmula técnica, isso que eu estou querendo dizer. Isso é uma formulação coletiva. Nós, nas nossas redes, né, da criminologia crítica, dizemos assim, fizemos um seminário há 10 anos atrás, chamado Depois do Grande Encarceramento, fizemos esse seminário agora que tem um projeto que está dentro daquele projeto Brasil, que é capitaneado pelo João Pedro Stedley,
de uma outra política criminal que tem a ver com outro projeto de Brasil. Bom, nós estamos nesta entrevista com a socióloga e criminologista Vera Malaguti, falando sobre a situação do Rio de Janeiro depois que o governo decidiu enviar mais 10 mil homens das Forças Armadas com o propósito de proteger a população. Então, Vera, nós estávamos falando sobre situações práticas, né, dentro de todo esse contexto que temos aí, de como resolver, ou pelo menos tentar resolver a questão. Você disse que isso não tem soluções feitas, né? E isso tem que ser parte de um debate, mas o que é que pode ser feito nesse momento, a seu ver? Eu acho que tem dois focos importantes. A gente rever a legislação e a mentalidade para trabalhar com o que são consideradas drogas lícitas, sendo que no caso da maconha, no mundo inteiro, ela já é considerada muito mais um remédio do que uma droga ilícita. Nós estamos atrasados na frente de todos os países da América Latina. E o fim da guerra. A partir disso, né, a segurança... O que você quer dizer por fim da guerra? O fim da guerra vai de militarização da questão da segurança pública. De diálogo com as organizações locais, sejam de bairro, municípios, né, porque a segurança pública ela não pode ser imposta de cima para baixo dessa forma. Para você trabalhar numa... Eu me lembro que quando começaram as UPPs, todas as favelas do Rio eram trabalhadas da mesma forma que as favelas de Medellín ou das áreas da Palestina, que é uma tecnologia que vinha de fora. Então eu acho que a partir das redes coletivas que existem nos bairros, nós podemos traçar estratégias, né? E agora, com uma guerra contra as drogas que está vendendo arma, isso não é possível de ser feito. Então, eu acho que o primeiro passo é uma decisão política, de mudar a política criminal de drogas, ter coragem de passar essa couraça de estupidez e de imbecilidade que tem na discussão sobre drogas no Brasil e propor o fim da guerra. O fim da guerra você faz como? Negociando com as, entre aspas, forças. A gente sabe que todas as facções do Brasil, do Comando Vermelho ao PCC, nasceram de dentro da prisão. Então é a prisão que produz as facções. Muitas delas no Rio de Janeiro, algumas delas no Rio de Janeiro, apresentam uma certa porosidade com as forças policiais. Então você tem um discurso de dureza, de que não vai se debater com ninguém, não se negocia com ninguém, e ao mesmo tempo, todo, inclusive envolvendo dinheiro, né? Envolvendo, a gente viu há pouco tempo atrás, a reportagem. Eu não quero criminalizar a polícia, mas a realidade é que, então, se a gente pudesse, né, criar, a partir de uma coisa minimamente inteligente, bom, falhamos isso aqui, o Rio de Janeiro, esse laboratório, tem tido intervenções armadas, um número expressivo, um aumento do encarceramento enorme, tanto de execução positório, né, de pobres nas formas mais humilhantes e degradantes. Então você pode pensar um desencarceramento consciente, cuidadoso, junto com políticas educacionais. Quem é que no Brasil está falando de escola pública laica de tempo integral? Então, nós temos segurança é um conjunto de intervenções coletivas que deram certo. Então, eu acho que criar uma maneira de negociar abertamente, né, de uma forma cristalina, não dessa forma, não negociamos com crime organizado. Aí aqui embaixo existe uma negociação o tempo todo. Eu acho que apostar nisso de uma forma límpida, cristalina, no sentido de um desarmamento. Eu queria dizer que no Rio de Janeiro, de 94 para cá, nós temos a polícia que mais mata no mundo, que é a polícia do Rio de Janeiro. Nós somos o país que tem a taxa de encarceramento mais alta no mundo, temos um número de encarcerados
terceiro lugar, disputando ali com Rússia e China de terceiro e quarto lugar, e tudo só piorou. Quando é que nós vamos, em termos de segurança pública, dizer, olha, o rei está nu? Vamos parar de repetir para o povo brasileiro essas asneiras que têm legitimado uma escalada da guerra. O que a gente tem que pensar, essa guerra é bom para quem? É bom para o povo brasileiro? Qual é a política criminal estratégica de comandante da intervenção militar aqui no Rio? Surpreendentemente. Eu acho que, surpreendentemente, ele está com o dedo no ponto certo. Eu acho que tem muito sociólogo que vende. Olha, esse aqui é um projeto... Não, esse é um projeto a ser discutido coletivamente, a partir de alguns pontos básicos. Que no meu caso, Vera, paradigma bélico na segurança. Infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa e eu queria dar o microfone para as suas despedidas, ao mesmo tempo que agradecemos a sua presença honrosa nesse programa, né, que vai ser muito esclarecedor, a meu ver, e muito ilustrativo, né, para toda essa situação que, infelizmente, a população só tem praticamente, a não ser as redes sociais, só tem praticamente a grande mídia, né, a chamada mídia corporativa que impõe o seu noticiário. Então é um prazer sempre tê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu, eu agradeço muito esse espaço inteligente de interlocução, né, onde a gente possa trazer, iluminar, talvez, não iluminar no sentido de iluminar, mas trazer outras perspectivas. Eu acho que isso é a questão fundamental no Brasil, furar o bloqueio da mídia, e ninguém, né, como você, para saber disso, que tem uma militância também de uma vida inteira, no sentido de democratizar as discussões estratégicas para o Brasil. Muito obrigado, então, à socióloga e criminologista Vera Malaguti Batista.